Vamos ler? O texto que vamos ler diz respeito a uma fala de José do Egito, aos seus irmãos. Gênesis 45, versos 4 e 5, que diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que, assim como o teu Espírito tem agido entre nós nessa noite, continue falando aos nossos corações, Pai. Que as nossas mentes sejam pacificadas, que os nossos corações estejam abertos para que a tua palavra entre e gere transformação. Precisamos ser transformados, precisamos ser curados nessa noite, precisamos ser renovados na tua graça e no teu Espírito. Faz isso essa noite, Pai, é o desejo do nosso coração, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Quem estava no coral aqui, cantou pela primeira vez hoje? Só levanta a mão assim, ó. Que legal, gente, que bênção ver vocês utilizando os seus dons para a glória de Deus. Mais uma vez, parabéns a essa reformulação do Coral Atos, esse novo momento. Que Deus abençoe vocês. Meus amados, quero começar a ministração de hoje. Creio que Deus falará ao nosso coração mais uma vez, e quero dizer aqui, quantas pessoas que estão aqui hoje que têm um grande sonho, deixa eu conhecer, mas não é um sonho pequeno não, tá? Nem aquele sonho da padaria, aquele lá é melhor ser pequeno, porque senão dá uns probleminhas aí, mas é um sonho de vida grande. Amém, amém. Seu sonho é um bom sonho? Bom para quem? Seu sonho é possível? Quando a gente tem sonhos desse jeito, é capaz de coisas extraordinárias acontecerem. A história está repleta de exemplos de pessoas que sonharam e confiaram que os seus sonhos, que mesmo parecendo impossíveis, poderiam se tornar possíveis. A nossa América foi descoberta por um homem chamado Cristóvão Colombo, que na época dele, há 500 anos atrás aproximadamente, ninguém ousava cruzar os oceanos, porque ninguém sabia o que tinha lá do outro lado. Ele ousou descobrir uma nova terra, sonhou que tinha uma terra nova e descobriu a América. Napoleão Bonaparte, vocês conhecem a história dele, um homem que ousou conquistar a Europa do seu tempo. E vocês sabem os limites que chegou esse homem, porque ele sonhou. A gente pode discutir se o sonho dele era bom ou mal, mas que ele sonhou e foi adiante. Que dizer como pessoas como os americanos, Abraham Lincoln, um presidente que sonhou ver o seu país em que as questões étnicas de raças não mais dividiriam a nação, onde negros e brancos e estrangeiros podiam ter a mesma oportunidade de criar uma vida digna. Ele sonhou e conseguiu ser o presidente mais popular de que se tem notícia. Gente como os homens do século XX que sonharam as viagens interplanetárias e chegou-se à Lua, e agora pensa-se em chegar até Marte, apesar das grandes dificuldades. Mas tem gente sonhando com isso. A Bíblia também é um livro de histórias de gente que sonha,
de gente que não tem medo de olhar para o horizonte, pensar em coisas impossíveis, mas ao mesmo tempo olhar para essas coisas como coisas que podem se tornar possíveis. Gente como Moisés, um príncipe egípcio que cresceu diante da corte de Faraó, mas ao mesmo tempo ele percebe que o seu povo está escravizado no Egito, e ele sonha com um dia em que aquele povo teria uma terra, um lugar para plantar, para os pais criar os seus filhos. Ele sonhou com isso, e um dia de fato o seu povo teve a sua terra. Gente como Davi, que diante de uma batalha tremenda, onde a sua nação, os israelitas, estavam sendo envergonhados 2 vezes por dia por um gigante chamado Golias, ele sonhou que aquele Golias podia vir abaixo. E vocês conhecem a história, como Davi conseguiu com que o seu sonho de uma nação livre, sobre a bênção de Deus, fosse uma realidade. Esdras e Neemias, 2 grandes líderes da Bíblia, que no momento que a nação de Israel estava escravizada na Babilônia, sofrendo agruras terríveis, eles sonharam de um dia aquele povo estar reunido debaixo de uma mesma pátria, e o sonho deles se tornou também realizado. Todas essas pessoas que citei sonharam. E também temos um homem na Bíblia chamado José, um dos nomes mais comuns que a gente conhece, José do Egito. José era filho de um patriarca chamado Jacó, que por sua vez era filho de outro patriarca chamado Isaac, que por sua vez era filho de outro patriarca chamado Abraão. Então nós temos que José do Egito, na verdade, era um bisneto do patriarca Abraão. E a história de José é uma história de sonhos, é uma história em que ele sonha com coisas que até mesmo as pessoas perto dele não acreditam que aquilo possa se realizar. José do Egito. Na verdade, quando ele tem esses sonhos, José tem cerca de 17 anos de idade. E quando ele tem esse sonho, ele quer contar para as pessoas que estão ao lado dele, os familiares, os amigos, e ele começa a contar essa história e tem algumas dificuldades e alguns problemas. O que vai aparecer aqui é que a história do sonho do José é a história também dos dilemas de uma família, famílias como as nossas aqui, famílias como os pais, ou o pai e a mãe de José. Como disse aqui hoje, José era filho de Jacó. E Jacó, vivendo no Oriente de mais ou menos cerca de 2.500 anos atrás, era muito comum um homem ter mais de uma esposa. E Jacó tinha 2 esposas, você conhece a história dele. Ele foi trabalhar para o seu tio Labão, trabalhou 7 anos, esperava por Raquel, mas quem veio foi Lia, porque Lia era mais velho. Ele falou: não, eu amo é Raquel. Labão falou: se você ama Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele falou: eu topo, vou trabalhar 14 anos pelo amor dessa mulher. E ele trabalha 14 anos, e então é dada a Raquel como sua esposa. E essas 2 mulheres têm filhos. Lia, a primeira mulher, tem 6 filhos de Jacó. Raquel tem outros 2. Mas aqui começa a acontecer algumas coisas nessa família que é típico das nossas famílias. Porque o que acontece? Ter um filho homem naquela época era sinal de bênção, era sinal de continuar o nome de uma família, era sinal de proteção contra as invasões e guerras. E essas mulheres queriam ter mais filhos, mas chegou uma hora que elas não podiam. Então o que elas fazem? Elas tentam dar uma ajuda a Deus, como a gente. Quando as coisas não estão acontecendo no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente pensou, a gente quer dar uma ajudazinha a Deus. E elas tentaram dar essa ajudazinha. Quando elas não eram mais mulheres férteis, pediram para que Jacó se deitasse com as suas servas. Os nomes delas: Bila, serva de Raquel, e Zilpa, serva de Lia.
E essas mulheres dão à luz a 2 filhos. E tenta imaginar agora essa família vivendo com 4 mulheres, filhos de cada uma, e as hostilidades começam a aparecer na casa. Um olha para o outro e fala assim: olha, você é mais protegido do pai, porque o pai gosta mais da Raquel do que da Lia. E essas coisas vão se distribuindo entre a família. Como a gente é, como a gente de vez em quando acha que Deus está lento demais, acha que Deus não está sensível demais à nossa dificuldade, então a gente resolve dar algumas forças para Deus. E toda vez que isso acontece o que aconteceu na vida dessas famílias. Quando a gente põe a mão naquilo que Deus está fazendo, a gente começa a experimentar dores e sofrimentos. A história do sonho de José é a história dos dilemas de uma família. E José é filho de Jacó com Raquel. É o filho mais velho, porque depois nasce Benjamim. E quando Benjamim nasce, o parto é muito difícil. E o que acontece? Raquel morre nesse parto. Então as 2 crianças agora estão sem a mãe. E Jacó tem um carinho muito especial por José e por Benjamim. Eles passam a ter uma espécie de ser o xodó do pai. Tem uma predileção velada de Jacó, José e Benjamim. Às vezes não é muito velada isso, é muito direto. Eles são preferidos mesmo. Isso vai estabelecendo uma série de dificuldades nas relações familiares. Você que é pai e você que é mãe e tem mais de 2 filhos em casa, sabe o que eu estou falando. Um dos filhos vai falar que você dá mais preferência para o outro. Se é o caçula, fala assim: não, ele faz isso porque é caçula. Se fosse eu, já tinha tomado um couro. Não é verdade? Aí o que é caçula fala: não, é você que é o protegido. Porque você tem um pouquinho mais de idade, o pai deixa você fazer umas coisas que não deixa eu fazer. Então é você que é protegido, na verdade. É o que acontecia nessa família aqui. E esses dilemas familiares vão acontecendo até que chega um momento que a meninada cresce, 12 filhos de Jacó, 4 mulheres são mãe, e eles começam a trabalhar todos juntos. E certo dia eles estão trabalhando nos rebanhos de Jacó, numa cidade distante, e Jacó fala assim para José: José, estranhamente José não estava lá. Dá para entender que José tinha realmente alguma predileção do pai, ele estava perto do pai. E Jacó fala assim: vai ver como é que estão os meus filhos lá, se eles estão trabalhando bem, se ele está precisando de alguma coisa. José, com 17 anos, caminha para a região de Siquém, e quando chega lá, a meninada, os 11, olha para José e falou: olha quem vem lá, é o sonhador, é aquele que o pai tem uma predileção por ele, é aquele que inclusive ganhou uma capa lindíssima do pai, que ninguém tem igual. Olha quem está vindo lá, a gente tem que resolver essa questão. E alguns dos irmãos têm uma ideia, e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, quando ele chegar aqui, a gente está longe de casa mesmo, o pai não está vendo, a gente dá cabo da vida dele. Tem uns poços por aqui, a gente joga ele lá dentro, manda um mensageiro lá para o pai Jacó e fala assim: olha, sei lá, aconteceu algum problema aqui, um bicho selvagem pegou o seu filho e a gente não sabe onde ele está. E quando José chega, a Bíblia vai dizer que eles vão, e a primeira coisa que eles vão em José, pega a capa, que é o símbolo do carinho do pai, que José tinha dado já na velhice, Jacó tinha dado a José já na velhice, arrancam a capa dele e jogam ele dentro de um poço, uma cisterna. Quando acontece isso, nós temos uma situação aqui muito interessante, porque a gente vai ver como um sonho pode gerar incômodos ao seu redor. Levanta sua mão assim comigo e diga assim: um sonho. Aliás, esse sonho que eu pensei agora há pouco, você não pensou num sonho agora há pouco? Ele pode gerar incômodo nos outros. Porque certa vez José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, a Bíblia diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Veja que não passaram a odiá-lo agora,
passaram a odiá-lo ainda mais. José já era odiado. E por que ele era odiado? Por causa dessas coisas que nós já falamos aqui. O clima já era hostil, porque Jacó tinha um borogodó com José. Sabe aquelas coisas que alguns filhos têm? Aquelas coisas especiais. Tinha aquilo ali acontecendo. Era também odiado porque José nasceu já na velhice de Jacó. Você sabe, né? Pai, quando o filho nasce, ele já está um pouquinho mais de idade, tem um carinho especial. Tem ou não tem, gente? Eu me lembro quando eu era... A minha família tem 8 filhos, é isso. Não tinha televisão naquela época. E eu sou o caçula. E eu me lembro muito bem que quando fui criado com meu pai, severo com algumas coisas, os cristãos não podiam ver televisão. Quem pegou essa época aqui? Só eu? Não, tem mais 3 aqui. Não tinha plástico. Quando tinha um tubão preto e branco, já era uma beleza. E eu lembro que uma vez que a gente deu uma escapada, foi para a casa do vizinho, foi ver um filme lá, nem lembro o que era, Incrível Hulk, sei lá o que era. E meu pai soube dessa façanha. Aí a gente lembrou, é hoje que o couro come. E eu me lembro até hoje, a minha irmã está aqui, a Thalita ou não? Não está o Toninho, meu cunhado aqui. Me lembro até hoje, de que entrou uma filinha para dentro de casa aqui, cada um foi tomando um croque. Quando eu passei, que era o último, que era o caçula, minha mãe me agarrou aqui e falou, não, esse aqui não. E eu recebi uma salvação naquele dia, meu irmão. Coisas de filho pequeno, de caçula, de coisas que acontecem, livramento de Deus, né? Coisa fantástica. Com José acontecia um pouco isso aqui, porque o sonho dele foi gerando ódio nos irmãos. O sonho dele gerou inclusive a repreensão dos pais. Porque José chegou para os irmãos um dia e falou assim, o seguinte, olha, sabe vocês todos, eu tive um sonho. Aí o pessoal falou, lá vem esse José de novo. Que sonho é? Então, a gente estava aqui colhendo os trigos, e eu fiz um feixe de trigo, e o meu feixe de trigo se levantou, e ficou bonito e grande. E vocês também fizeram feixes de trigo. Só que o feixe de trigo de vocês se inclinaram perante o meu. Vocês entenderam isso? A meninada já estava doida com José, e José conta esse sonho. Quando eles achavam que era tudo isso, falou José, não, tem mais um sonho que eu tive ainda. E qual é o sonho? Eu tive um sonho que numa situação numa situação específica, o sol e a lua e 11 estrelas, olha só, 11 estrelas, todas se viravam perante mim, se inclinavam perante mim. Foi o suficiente para esse rapaz ser odiado de uma forma exponencial. E aí ele vai e conta esse sonho ao pai também. O pai olha para ele e fala, como é que é o negócio, José? Você está dizendo que eu, a sua mãe, os seus irmãos, todo mundo vai se curvar perante você? É isso que você está dizendo? E a Bíblia vai dizer que Jacó repreende José por causa daqueles arroubos da juventude, mas a Bíblia vai dizer que o sonho gera ciúme nos irmãos, mas Jacó, mesmo repreendendo José, a Bíblia diz que ele refletia naquilo, coisa de pai, que consegue enxergar mais adiante as coisas que estão acontecendo. E a gente vai vendo que o sonho de José gera ódio, e normalmente ódio leva a mentiras. Porque quando José é pego pelos irmãos e alguém dá essa ideia de jogar ele lá num poço, numa cisterna, algum dos afortunados dos irmãos aqui fala assim, olha, a gente joga esse rapaz aqui dentro, o pai não vai saber aonde que ele vai estar, então a gente arranca a túnica dele, agarra, joga lá dentro do poço e está tudo tranquilo. As mentiras vão se sucedendo onde há ódio. E se não bastasse, uma mentira leva a outra mentira. Foi o que aconteceu com a sugestão do irmão dele chamado Judá, um dos irmãos mais velhos. Ele falou assim, vamos trocar uma mentirona por uma mentirinha menor. Então Judá disse assim, o que a gente vai ganhar se a gente matar esse rapaz? Afinal de contas ele é o nosso irmão. É gente que é perverso e ao mesmo tempo quer ter uma pontinha de bondade. Conhece gente assim?
A gente não vai matar, não, a gente só vai pisar no pescoço um pouquinho. Quando estiver perto de morrer, a gente tira o pé. É isso que está sendo propondo aqui. E um deles fala assim: faz o seguinte, a gente vende esse rapaz. Está passando uns turistas aqui para o Egito, os ismaelitas, a gente vende, ganha um dinheirinho, não precisa matar o cara, a gente não precisa pôr a mão na massa e está resolvido o problema. O sonho vai levando a ódio, vai levando a mentira. E essa é a história da família de José, e a história das nossas famílias, das nossas relações familiares. É também a história de um sonho de um jovem, um sonho que não cabia nos limites das pessoas que estão à sua volta. Queria que você levantasse a sua mão e dissesse assim comigo: os meus sonhos podem não caber nos limites das pessoas que estão ao meu redor. Isso pode acontecer com você. E se acontecer, prepare para hostilidades, porque foi o que aconteceu na vida desse jovem chamado José. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês aqui, e por isso chamei essa mensagem de hoje: quando a gente sonha os sonhos de Deus. E você deve estar se perguntando assim: pastor, como é que a gente sonha os sonhos de Deus? Deixa eu me dizer primeiro o que não é o sonho de Deus. Sonho de Deus não são aqueles devaneios que a gente tem. Sabe o que é devaneio? Devaneio é quando a gente viaja na maionese. Você já viajou na maionese? Quando você era criança, quem você achava que era? Botava uma capa e você achava que era o quê? Mulher Maravilha. Faz tempo isso aí, Adriana. A gente achava que era super-homem, que era... Isso é devaneio. Tem uns adultos também com devaneios por aí? Tem uns adolescentes de 48 anos com devaneios ainda? Tem. Não é desse sonho que a Bíblia está falando. Tem aqueles outros sonhos também, que são fruto da nossa vontade, que é instável. Ora a gente quer, ora a gente não quer. Aí a gente sonha, aí a gente abandona o sonho. São aqueles sonhos que eles nunca vão se tornar projetos de verdade, porque eles não têm alicerce. Eles são vontades apenas. Vontades que vêm e que vão. Mas há sonhos como o sonho de José, que embora não fosse compreendido pelos seus irmãos, ele estava sonhando os sonhos de Deus. E eu creio que o sonho desse moço pode nos ajudar a responder às questões que estão aí na sua mente, que você está sonhando, que acha impossível, que você não tem recursos, que você não tem uma família para estruturar você para isso, que você não tem possibilidades. Mas se esses sonhos forem os sonhos de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Amém, gente? E é por isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, quando é que um sonho nosso é também um sonho de Deus. Olhando para os sonhos de José, a gente vai ver alguns princípios espirituais que eu queria que você colocasse à prova esse sonho que está na sua cabeça aí, para ver se ele de fato também é um sonho de Deus. E o primeiro princípio que eu aprendo olhando para o sonho de José é este: não se pode esconder uma cidade edificada num monte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para uma cidade que está edificada num monte, como Campos do Jordão ou outras cidades. Você de longe, se ela tiver à noite, então aí você enxerga mesmo, porque não dá para esconder. Isso é um princípio que foi dito pelas palavras de Jesus. Não se coloca uma candeia acesa debaixo da cama, porque não vai ter nenhuma serventia. Se coloca ela no alto para iluminar. Da mesma forma, não se pode esconder uma cidade que está edificada no monte. É isso que está acontecendo com José aqui. Significa que quando a gente está sonhando os sonhos de Deus, presta atenção nisso, o próprio Deus se encarrega de fazer brilhar a sua luz em nós. É isso que acontece, porque por onde José passou, a luz dele brilhou. A influência e a liderança de José era impossível de não ser notada, todo mundo notava. Até quando esse rapaz, levado pelos turistas que iam lá para o Egito,
foi preso e foi ser escravo na casa do oficial egípcio Potifar. Até lá ele teve influência. Até quando ele foi preso e levado injustamente à prisão por uma mentira da mulher desse oficial, até lá José era influente e líder. Por quê? Porque ele estava sonhando os sonhos de Deus, e Deus fazia a luz dele brilhar onde for que ele estivesse. Se você estiver sonhando os sonhos de Deus, a tua luz vai brilhar, seja onde você estiver. Você crê nisso, meu irmão? Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aonde está edificado o seu sonho? Mas José me ensina um segundo princípio aqui, além desse. Qual é esse princípio, pastor? Que se as palavras de Jesus estiverem em você, olha que interessante, Ele, Deus, se responsabiliza pelos seus sonhos. Vou repetir isso para você. Se as palavras de Jesus estiverem em você, isso entrar para dentro de você, para a sua vida, você não precisa se preocupar, porque Deus se responsabiliza por esse sonho. A influência desse moço chamado José era tão grande, o Espírito Santo estava de uma forma tão intensa na vida dele, que ele era capaz, por exemplo, de interpretar sonhos, inclusive os sonhos do rei, que certa vez teve um sonho e foi interpretado a ele que a nação dele ia passar por um período de fome terrível. E esse moço que estava vivendo os sonhos de Deus, José, estava preso num calabouço, esquecido pelos amigos que ele tinha interpretado o sonho, mas ele não ousou andar na frente de Deus. Ele esperou a ação de Deus, porque ele sabia que o sonho não era só dele, ele estava sonhando o sonho de Deus. Levanta a sua mão assim comigo e diga assim: Senhor, me ensina isso, não me deixe passar na sua frente, eu vou ser atropelado, não me deixe ficar para trás, eu vou ficar longe da tua bênção, me ajuda para que eu ouça a tua voz e sonhe os teus sonhos. É aqui o que estava acontecendo com José. E José então é chamado para a corte, sugere um plano para que eles não morressem de fome, e Faraó vê o brilho de José e fala assim: é você mesmo a pessoa que vai ser o gestor desse plano. Interessante o que está acontecendo aqui, porque o melhor lugar para a gente testar o seu sonho, o meu sonho, se eles são os sonhos de Deus, é você esconder a palavra de Deus no teu coração. É por isso que Davi diz: escondi. Veja que ele não só colocou lá, ele colocou lá e escondeu para ninguém roubar a tua palavra no meu. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A gente poderia parafrasear aqui Davi, dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para que os meus sonhos não sejam diferentes dos teus sonhos, Senhor. Quero garantir que isso vai acontecer. Se a palavra de Deus estiver em você, os teus sonhos serão responsabilidade de Deus. Amém, gente? Mas tem mais uma coisa importante que aprendo aqui com esse moço, é que se o Espírito de Deus está em mim, isto será reconhecido pelo mundo. Se a luz de Deus estiver brilhando em você, não precisa você forçar a barra, não precisa você, para se promover no trabalho, puxar o tapete de alguém, não precisa você dar rasteira em ninguém, porque você vai ter luz própria, e é a luz do Espírito de Deus que estará agindo na sua vida. O mundo vai reconhecer, meu irmão. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: o mundo vai reconhecer se a luz de Deus estiver com você. Não precisa forçar a barra, nem puxar tapete de ninguém. Você não precisa atropelar ninguém. Você não precisa abandonar a vocação em que você foi chamado por Deus, porque pode demorar um tempo, pode demorar um mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, como foi com José na prisão. Na hora certa,
Deus vai fazer brilhar a tua luz, porque é responsabilidade dele. Precisamos guardar isso no nosso coração. Eu aprendo também com esse jovem José, que quando os meus sonhos são os sonhos de Deus, é porque a palavra de Deus está em mim. E se a palavra de Deus está em mim, eu e você devemos lutar com todas as forças, veja, todas as forças, para que os seus sonhos se tornem realidade. Diga-se comigo: Senhor, me ensina isso hoje. Eu preciso garantir, se o meu sonho profissional, dos meus afetos, dos meus sentimentos, da minha família, estão de acordo com a tua palavra, porque se isso for verdade, vai acontecer, custe o que custar, mas vai acontecer. Amém? Você crê nisso? É a palavra de Deus, é a promessa do Senhor. Se o Espírito de Deus está em você, lute com todas as forças. Aí você perguntaria assim: pastor, mas por que eu devo fazer isso? E eu vou dizer para você assim: porque vale a pena. Amém, gente? Por que mesmo, pastor? Porque vale a pena. A vida de José mostra isso. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque quem prometeu, aliás, a gente canta aqui, é fiel para... É por isso que vale a pena. É por isso que a gente pode descansar no Senhor, porque a Bíblia está dizendo que se esses sonhos nossos são os sonhos de Deus, se o sonho da sua faculdade é o sonho de Deus, você vai glorificar Ele. Se o sonho de você ter um negócio, uma empresa, vai ser o sonho de Deus, porque você vai glorificar Ele. Se o sonho de você conhecer bem a Bíblia e ter paixão no coração vai abençoar as outras pessoas e é o sonho de Deus, vale a pena você se esforçar, porque vai acontecer, é a promessa de Deus. Para José, valeu a pena ele ser fiel. Valeu a pena ele ser fiel quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele e falou: você é lindão, José, você é o cara, vem se deitar aqui comigo. Ele falou: minha dona, aliás, minha dona não, a senhora não é minha dona, a senhora é a dona do senhor Potifar, a senhora não é a minha mulher, portanto eu não quero nada do que não é meu. As coisas que são minhas, Deus as traz a mim, e a senhora não é minha. Então eu não vou pecar, sabe por quê? Primeiro, porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Segundo, eu não vou pecar contra o meu patrão Potifar. E segundo, a senhora não é minha, eu não sou da senhora. Estamos conversados? Valeu a pena fugir do ódio dos irmãos, porque os irmãos tinham entregado ele de bandeja. Os irmãos queriam ver a morte dele, enquanto ele era um escravo. Daqui a pouco ele ascende ao reinado do Egito, está por cima da carne seca, tem o poder de fazer o que quiser com os irmãos, mas ele não deixa se vencer pelo ódio. E ele olha para os irmãos e falam assim, com o coração cheio de lágrimas, chorando copiosamente: não se preocupe, meus irmãos, não foram vocês que fizeram isso comigo, me trazendo para o Egito. Foi a mão de Deus que me trouxe aqui, para que muitas vidas fossem preservadas. Valeu a pena não dar vazão ao ódio, valeu a pena não se vingar dos irmãos mais velhos que venderam ele como escravo. Valeu a pena porque Deus fez brilhar a vida de José, e a luz dele foi vista por todo o Egito. É assim que Deus faz conosco. Se a palavra de Deus está em você, ninguém vai apagar o brilho do Espírito que está em você. Você crê nisso? Eu termino essa mensagem dizendo a você: vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, pode ser o irmão da frente, do lado. Fala assim: olha, meu irmão, vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Não fica com ódio não, nem guarde culpa, nem rancor. Isso não vale a pena. O que vale a pena é sonhar os sonhos de Deus.
Vale a pena não se precipitar, não passar na frente de Deus, não achar que é Deus que está falando com você, quando é apenas a voz das suas emoções que está conduzindo você por caminhos que pode não ser de Deus. Vale a pena você não se deixar outras vozes falar e você se precipitar. Mas pastor, pode ser que eu estou em busca dos meus sonhos, mas esses sonhos podem ser só seu e não o sonho de Deus. Pastor, como é que eu sei que o sonho é de Deus e não é? Ora, tudo aquilo que é contra o caráter de Deus não pode ser sonho de Deus. Se o teu sonho envolve magoar alguém, isso não pode vir de Deus, porque em Deus não há isso. Se o teu sonho é você ser promovido à custa de pisar na cabeça dos outros, isso não é sonho de Deus, porque em Deus não há isso. Se o seu sonho depende de você se corromper para conseguir alguma coisa, isso não é sonho de Deus, porque em Deus não há corrupção. Se você está sonhando alguma coisa, mas não é capaz de perdoar alguém, isso não é sonho de Deus, porque em Deus há perdão. O que pode acontecer então, pastor, é que você pode estar com a mente, o seu coração tão cheio de coisas que não são boas, que isso pode ser apenas uma descarga emocional. E eu gosto muito dessa palavra, enfesada. Tem gente que está enfesada, eu até escrevi recentemente sobre isso. Pastor, o que é estar enfesado? É estar cheio de... É isso mesmo que você está pensando aí, fezes. Gente que está enfesada é a gente que está cheio de fezes. E tem gente que está assim, então o coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de querer passar por cima, cheio de querer passar na frente de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo para você hoje: vale a pena esperar para que o sonho de Deus se cumpra na sua vida, meu irmão. Por quê, pastor? Porque o seu coração é enganoso. Se você está se fiando apenas pelas suas emoções, você vai ver daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e daqui a pouco você está numa gangorra espiritual. Ora você está lá em cima, porque as suas emoções estão lá em cima, mas daqui a pouco você está lá embaixo, porque as suas emoções estão lá embaixo. Agora, quando os teus sonhos são os sonhos de Deus, Deus estabiliza a sua vida, porque Ele se responsabiliza pelos seus sonhos. Amém, gente? Eu termino essa mensagem hoje fazendo um apelo para você: sonhe os sonhos de Deus. Vale a pena. Não flerte com ódio, não flerte com a vingança, não flerte com a falta de perdão. Isso não tem a ver com Deus. Alguém está fazendo mal para você? Os irmãos de José também fizeram mal, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que pega o mal e transforma em bem. É o Deus que não vai deixar a sua luz apagar, porque a luz que vai brilhar em você é a luz da glória de Deus que vai refletir em você. Por isso que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que você viva esse sonho, mas viva para a glória de Deus. Que as famílias nossas recebam a bênção do Senhor. Que haja aqui empresários, gente indo para a faculdade, gente com relacionamentos abençoados, porque não estão sonhando o seu sonho apenas, estão sonhando o sonho de Deus. Pastor, qual é o sonho de Deus? Jeremias 28:11 diz assim: eu, Senhor, sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperá-los e não de causar danos, planos de abençoá-los e dar um futuro glorioso. Esse é o sonho de Deus para você. Alinhe-se ao sonho de Deus e viva uma vida abundante para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.